Ela seguiu o instinto e estendeu a mão, sem saber que estava mudando seu destino. No dia seguinte, seu lar foi cercado por guerreiros armados, e cada segundo parecia ser o último. Mas o que parecia o começo de um fim tornou-se a semente de algo impossível. Entre desconfiança, coragem e um plano arriscado, nasceu uma esperança que ninguém ousava imaginar. Antes de conhecer essa história emocionante de bravura e união, inscreva-se no canal para mais relatos inspiradores. Na solidão implacável da fronteira, onde o sol se punha tingindo o deserto de um escarlate profundo, Elara cuidava de suas poucas cabeças de gado, a poeira fina levantando-se a cada passo hesitante. A vastidão ao redor era sua única companhia, um silêncio pesado que a viu enviuvar e que agora parecia engolir qualquer resquício de esperança. Os conflitos entre os colonos e os nativos apaches eram uma sombra constante, sussurros de ataques e emboscadas que chegavam até mesmo à sua isolada cabana. Ela aprendera a viver na defensiva, com um rifle sempre à mão. Mas o coração nunca se acostumou à dureza daquela terra e dos tempos. Foi em meio a essa vigilância constante que seus olhos avistaram, a uma distância considerável, uma figura cambaleante, emergindo por entre os arbustos ressequidos. A silhueta, mesmo de longe, era inconfundível. Trajes tradicionais que ela reconhecia dos relatos, das poucas vezes que vira guerreiros apaches de relance. Um arrepio percorreu sua espinha, mas a figura não parecia ameaçadora. Parecia ferida. Hesitação lutou com um instinto mais profundo, um chamado à compaixão que a vida no deserto não conseguira apagar. Deixando o gado de lado, Elara caminhou com cautela, o rifle abaixado, mas pronto. Conforme se aproximava, a visão se tornou mais clara e mais perturbadora. Era um homem, jovem para ser um chefe, mas com uma postura que sugeria importância. Ele se apoiava em uma árvore retorcida, o flanco manchado de um vermelho escuro que se espalhava pela túnica de couro. Ferimentos causados por disparos, ela reconheceu com um aperto no peito. Apesar de tudo o que ouvira, de toda a desconfiança incutida contra aquele povo, Elara não conseguiu dar as costas. A humanidade no olhar sofrido do estranho superou o medo e o preconceito. Aproximou-se lentamente, as mãos visíveis em um gesto de não agressão. O homem a encarou com olhos cansados, mas alertas, uma mistura de dor e suspeita. "Não vou te machucar", disse Elara, a voz baixa, tentando soar. Tranquilizadora. "Você está ferido. Precisa de ajuda." Ele não respondeu imediatamente, apenas a observou avaliando-a. Havia uma nobreza em seus traços, mesmo maculados pela poeira e pelo sofrimento. Finalmente, com um aceno quase imperceptível, ele pareceu ceder à necessidade. Elara o ajudou a se levantar, sentindo o peso de seu corpo e a fragilidade de seus passos. Levá-lo até a cabana foi um esforço, cada movimento dele parecendo agravar a dor. Uma vez lá dentro, com a porta trancada, ela o deitou sobre a cama improvisada e começou a examinar os ferimentos. Eram sérios, os disparos haviam atravessado, mas com sorte, ou talvez pela constituição forte do guerreiro, não pareciam ter atingido órgãos vitais. Com mãos firmes, treinadas pela necessidade e por um conhecimento básico de cura que sua mãe lhe ensinara, Elara limpou as feridas, removeu o que pôde e as enfaixou com panos limpos. O homem suportou a dor em silêncio, apenas um leve tremor nos lábios, indicando seu sofrimento. Enquanto trabalhava, Elara não pôde deixar de notar a qualidade de suas roupas, os adornos que, embora simples, sugeriam status. A noite caiu, trazendo consigo o frio do deserto. Elara manteve o fogo aceso, observando o sono agitado do estranho. Em um momento de semiconsciência, ele murmurou palavras em sua língua nativa, intercaladas com algumas poucas palavras em um inglês rudimentar. Ela conseguiu captar fragmentos, o suficiente para entender que ele havia sido vítima de uma emboscada, que os atacantes eram homens brancos, colonos talvez, ou talvez algo pior. A revelação a gelou. Ele viera buscar paz, negociar e fora traído. O perigo de tê-lo ali era imenso. Se fosse descoberto, ela seria vista como uma traidora,
uma colaboradora do inimigo. Mas olhar para o rosto sereno em sono, apesar da dor, reafirmou sua decisão. Ela não o abandonaria. Ao amanhecer, a febre havia diminuído um pouco. O homem abriu os olhos, mais claros agora, e a encarou com uma gratidão silenciosa. Foi então que ele falou, sua voz rouca, mas firme. Apresentou-se não apenas como um guerreiro, mas como Kael, filho do chefe Águia Negra, herdeiro de um dos clãs apaches mais respeitados da região. A revelação a deixou momentaneamente sem ar. Ela havia salvado o futuro líder de um povo considerado seu inimigo. Poucas horas depois, o som inconfundível de cascos quebrou o silêncio da manhã. Eram muitos. Elara correu para a janela, o coração disparado. Cerca de 20 guerreiros apaches, rostos pintados com as cores da guerra, cercavam sua pequena cabana. Lanças em punho, arcos retesados, pareciam prenunciar o fim. O medo, que ela havia conseguido manter à distância, a dominou por um instante. Kael, apesar da fraqueza, levantou-se da cama apoiando-se na parede. "Não tema", disse ele, embora houvesse uma urgência em sua voz. "São meus irmãos. Vieram me procurar." Elara não sabia se a presença deles era uma salvação ou uma condenação. A porta foi aberta com um estrondo, e o chefe Águia Negra entrou, um homem idoso com um semblante duro, olhos penetrantes que pareciam ler a alma. Atrás dele, os guerreiros mantinham suas armas apontadas. Kael falou em sua língua, gestos largos apontando para Elara, para os curativos em seu corpo. Ele explicou o que havia acontecido, como aquela mulher branca, em vez de deixá-lo perecer, o acolhera e cuidara de seus ferimentos. O chefe ouvia, impassível, a tensão na cabana quase palpável. Quando Kael terminou, Águia Negra se aproximou de Elara. Ela sentiu o peso de seu olhar, a história de conflitos e perdas contida nele. Reunindo toda a sua coragem, Elara estendeu a mão em um gesto de paz, um gesto que, naquele contexto, era um desafio à lógica e à prudência. Os segundos se arrastaram, parecendo horas. Os guerreiros observavam, imóveis. O chefe encarou, a mão estendida, depois o rosto determinado de Elara. E então, contra todas as expectativas, ele retribuiu o gesto. Sua mão, calejada e forte, apertou a dela. Um aperto firme, um reconhecimento silencioso. Estava selado. Aquele pequeno ato de bondade, nascido da compaixão em meio à hostilidade, havia construído uma ponte improvável sobre o abismo de desconfiança e conflito. Os apaches não atacaram, pelo contrário, montaram acampamento nos arredores da cabana, uma presença protetora e, ao mesmo tempo, uma demonstração de respeito. Ali, naquele pedaço isolado do deserto, nasceu uma aliança. Com simplicidade e uma sabedoria prática que a vida lhe ensinara, Elara começou a compartilhar seus conhecimentos. Mostrou às mulheres do clã como limpar e enfaixar feridas de forma mais eficaz, como usar alguns de seus remédios básicos. Em troca, elas a ensinaram sobre as ervas curativas do deserto, sobre métodos ancestrais de cura que a medicina ocidental desconhecia. O vínculo crescia, tímido no início, mas se fortalecendo a cada troca, a cada sorriso compartilhado, a cada barreira cultural que caía. Kael se recuperava lentamente sob os cuidados de Elara e das curandeiras de seu clã. Passava horas conversando com ela, compartilhando a história de seu povo, suas crenças, seus sofrimentos. Elara, por sua vez, falava sobre sua vida, a perda do marido, a solidão, a esperança que parecia ter se esvaído até a chegada dele. Uma compreensão mútua florescia, baseada no respeito e na vulnerabilidade compartilhada. Mas a tensão da fronteira não desaparecera. Apenas se afastara temporariamente. O mundo exterior ainda via apaches e colonos como inimigos irreconciliáveis. Quando um explorador, cansado e assustado, chegou às pressas à cabana, alertando que uma patrulha de soldados estava vindo naquela direção, a urgência se impôs. Se os soldados encontrassem Kael e seus guerreiros ali, seria o fim da aliança. Talvez o fim de todos eles. Seriam acusados de colaboração, de traição. Foi então que Elara teve uma ideia.
arriscada beirando a loucura, mas talvez a única chance. Ela cavalgou até o posto militar mais próximo, o coração batendo descompassado, mas a mente focada. Chegando lá, com uma atuação convincente que surpreendeu até a si mesma, ela deliberadamente enganou os soldados, indicando uma direção oposta à verdadeira, inventando uma história sobre um pequeno grupo de apaches que ela avistara muito mais ao sul. O plano funcionou. Os soldados partiram na direção errada, ganhando tempo precioso para Kael e seu clã. Ao retornar, exausta, encontrou Kael esperando por ela no alpendre, a lua iluminando seu rosto. Ele sabia o risco que ela correra. Durante uma vigília silenciosa, ele revelou mais sobre a emboscada. Havia tentado negociar um acordo de paz com um grupo de colonos influentes, cansado da guerra sem fim. Mas fora atraído para uma armadilha. Queria provar que nem todos os rostos pálidos eram inimigos, que a coexistência era possível. Elara, com sua bravura e compaixão, representava essa exceção. Unidos por ideais semelhantes, pela dor da perda e pela esperança de um futuro diferente, começaram a imaginar algo que parecia impossível. Um futuro em que seus povos pudessem coexistir pacificamente. A cabana de Elara, antes um refúgio solitário, tornava-se o berço de uma ideia revolucionária. Os 3 guerreiros que permaneceram com Kael para garantir sua segurança e aprender mais sobre o mundo dos brancos, jovens, curiosos e abertos, começaram a aprender inglês com Elara, a observar seus costumes, enquanto ela se aprofundava na cultura apache, aprendendo sua língua, suas tradições, sua profunda conexão com a terra. O clima de esperança, porém, era frágil como a fina camada de gelo sobre uma poça d'água no inverno. A desconfiança era profunda dos 2 lados da fronteira invisível. E o perigo, embora temporariamente desviado, ainda rondava. O ajudante do xerife local, um homem mesquinho e preconceituoso que nunca gostou da independência de Elara, começou a suspeitar de suas frequentes ausências e de sua atitude reservada. Seus avisos chegaram aos ouvidos de um oficial do exército, um capitão conhecido por sua crueldade e sedento por vingança por perdas passadas em conflitos com nativos. Ele organizou uma patrulha armada, determinada a invadir a cabana de Elara, convencido de que ela estava escondendo apaches. A ameaça se tornava real e iminente mais uma vez, pairando sobre a frágil aliança que mal começava a se formar. O aviso do explorador ecoou na pequena cabana como um trovão distante, mas com uma ameaça muito mais imediata. Soldados. Vindo. Para cá. Elara sentiu o sangue gelar nas veias, mas não havia tempo para pânico. Kael, ainda fraco, mas com a mente afiada, olhou para os 3 guerreiros que haviam ficado com ele. Jovens, leais, agora tão vulneráveis quanto ele. A aliança, a esperança que mal começara a florescer, parecia prestes a ser esmagada pela bota militar. Não podemos fugir, disse Kael, a voz tensa. Eles nos rastreariam, e se nos encontrassem juntos, seria o fim. Elara assentiu, o olhar fixo na janela, onde o sol da manhã já se elevava. A vastidão do deserto, antes seu refúgio, agora parecia uma armadilha. O ajudante do xerife, com sua mesquinhez e preconceito, havia conseguido seu intento. O capitão, sedento por vingança, viria com força total. Foi nesse instante de desespero que a mente de Elara, acostumada a encontrar soluções em situações impossíveis, concebeu a ideia. Uma ideia arriscada, beirando a imprudência, mas talvez a única. Virou-se para Kael e os guerreiros, seus olhos brilhando com uma determinação febril. Vamos transformar esta cabana em um hospital, declarou a voz firme apesar da urgência. Um falso hospital. Vocês não serão guerreiros apaches escondidos. Serão trabalhadores mexicanos feridos em um ataque indígena. Os guerreiros se entreolharam, confusos. Kael a encarou, surpreso com a audácia do plano. Mexicanos? Perguntou ele, a testa franzida. Sim, é a única chance. Há trabalhadores mexicanos na região, muitos deles sofrendo com ataques. Soldados podem acreditar nisso. Precisamos agir rápido. Elara começou a mover-se pela cabana, sua mente já
calculando os passos. Tirem essas roupas. Tenho algumas roupas velhas de trabalhadores que meu marido usava e outras que troquei por suprimentos. Não são perfeitas, mas servirão. Enquanto os guerreiros, hesitantes, começavam a trocar de roupa, Elara revirava caixas e armários em busca de panos, ataduras, qualquer coisa que pudesse simular um ambiente de cura. Pegou os poucos instrumentos médicos que possuía, dispostos de forma visível. Espalhou alguns frascos de ervas e ungüentos. Precisava parecer convincente, mesmo que a improvisação fosse evidente para um olhar treinado. Kael, você ainda está ferido. Isso ajuda, disse Elara com um toque de ironia sombria. Os outros, precisamos simular ferimentos. Nada grave, apenas o suficiente para justificar estarem aqui, sendo cuidados. Com a ajuda dos guerreiros que agora entendiam a seriedade da situação e a necessidade de atuar, Elara criou ataduras falsas, usando panos e um pouco de terra para simular sujeira e ferimentos menos recentes. Um dos guerreiros tinha um corte superficial no braço de um treino recente. Elara o enfaixou de forma exagerada. Outro mancou propositalmente alegando uma torção. Kael, com seu ferimento real, seria a vítima principal. Lembrem-se, instruiu Elara, enquanto finalizava os disfarces. Vocês não falam inglês. Apenas algumas palavras, o básico. Eu falarei por vocês. Vocês são trabalhadores pobres, assustados, gratos por terem sido resgatados e cuidados. Entenderam? Os guerreiros assentiram, seus rostos antes pintados agora escondidos sob o pó e a simulação de cansaço e dor. A tensão na cabana era quase insuportável. Cada ruído lá fora parecia o som dos cascos se aproximando. Elara vestiu seu vestido. Mais simples. Amarrou o cabelo e tentou parecer o mais calma possível. Pegou seu rifle e o colocou ao lado da porta, visível, como se estivesse pronta para se defender de qualquer ameaça, inclusive a que estava prestes a chegar. O tempo se arrastou. O sol subiu no céu. E então, o som. Distante no início, depois mais claro, inconfundível. Cascos, muitos deles. A terra tremeu levemente. Elara respirou fundo, o coração martelando no peito. Kael e os guerreiros se posicionaram, deitados ou sentados em posturas que simulavam dor e exaustão. A patrulha chegou. Cerca de 15 soldados, liderados por um capitão de rosto severo e olhos frios. O ajudante do xerife estava ao seu lado, um sorriso malicioso no rosto. Eles cercaram a cabana, armas em punho. O capitão desmontou e caminhou até a porta, o ajudante do xerife logo atrás. Elara abriu a porta antes que eles pudessem bater, sua expressão uma mistura calculada de surpresa e indignação. Capitão, disse Elara, sua voz um pouco trêmula, mas firme. O que significa isso? Cercar minha casa dessa forma? O capitão a encarou, seus olhos percorrendo o interior da cabana, parando nos homens deitados e sentados. Senhora, começou ele, sua voz áspera, recebemos informações de que a senhora está escondendo apaches aqui, inimigos do Estado. Elara ergueu o queixo, sua indignação parecendo genuína. Apaches? Aqui? Capitão, olhe para eles. São trabalhadores mexicanos pobres, feridos em um ataque brutal. Eu os encontrei, e como cristã não pude deixá-los morrer no deserto. Estou cuidando deles como qualquer pessoa decente faria. O ajudante do xerife riu, um som desagradável. Não acredite nela, capitão. Ela sempre foi estranha, se misturando com essa gente. Cale a boca, Miller. Elara o cortou, sua voz ganhando força. Você não sabe de nada. Eu estou aqui sozinha, tentando sobreviver nesta terra difícil, e agora sou acusada de traição por ajudar homens feridos? Que tipo de país é este? O capitão ignorou Miller e continuou a olhar para os homens. Kael, com os olhos semicerrados, parecia estar em grande sofrimento. Os outros dois mantinham suas atuações, gemendo baixinho. Vamos entrar e verificar, disse o capitão, dando um passo à frente. Pois entre. Elara se afastou da porta, gesticulando para o interior da cabana. Mas faça isso com respeito. Estes homens estão feridos e eu não tenho nada a esconder. Os soldados entraram, suas botas pesadas ecoando no chão de madeira. Começaram a vasculhar a cabana,
olhando sob as camas, dentro dos armários, examinando os feridos, com olhares desconfiados. A tensão era palpável. Elara observava cada movimento, seu coração batendo descontrolado, mas mantendo uma fachada de calma e indignação. Um dos soldados se aproximou de Kyle, que fingia dormir, a respiração pesada. O soldado cutucou-o com a bota. Kyle gemeu e se encolheu, sua atuação impecável. O soldado pareceu insatisfeito, mas não encontrou nada que denunciasse sua verdadeira identidade. O capitão examinou os curativos, os panos sujos de terra. Não eram os curativos limpos e bem feitos que Elara usara na noite anterior, mas sim os ferimentos simulados para a encenação. A cabana parecia um posto de primeiros socorros improvisado, bagunçado e urgente. A busca continuou por alguns minutos tensos. Os soldados pareciam frustrados por não encontrarem o que procuravam. O ajudante do xerife murmurava para o capitão, mas este parecia mais interessado na cena à sua frente. A história de Elara, por mais improvável que parecesse para alguns, tinha a aparência de verdade em meio ao caos simulado. Finalmente, o capitão se virou para Elara. Havia uma ponta de dúvida em seus olhos, mas também uma relutância em admitir que havia sido enganado. "Parece que fomos mal informados, senhora", disse ele, a voz menos dura agora. "Peço desculpas pelo incômodo." Elara manteve sua postura indignada. "Incômodo, capitão. Minha casa invadida, homens feridos, assustados. Isso é mais do que um incômodo. Espero que da próxima vez o senhor verifique melhor suas fontes." O capitão assentiu, um leve rubor no rosto. "Sim, senhora. Soldados, vamos." Eles saíram da cabana, deixando para trás um rastro de poeira e alívio. Elara esperou até que o som dos cascos desaparecesse completamente no horizonte, antes de fechar a porta e se permitir respirar. Suas pernas tremiam. Kael e os guerreiros se levantaram, a tensão finalmente se dissipando. Um silêncio pesado pairou na cabana, quebrando-se apenas quando Kael se aproximou de Elara, seus olhos cheios de um respeito profundo. "Você nos salvou", disse ele, sua voz rouca. "Novamente." Elara apenas assentiu, exausta. A experiência compartilhada, o risco assumido juntos, forjou laços indissolúveis. Não eram mais apenas a mulher branca e o guerreiro Apache. Eram aliados, cúmplices, unidos por um segredo perigoso e por uma visão que começava a ganhar forma. Naquela noite, sob o manto estrelado do deserto, Kael compartilhou com Elara uma visão espiritual que tivera durante sua recuperação. Ele via os dois povos, o seu e o dela, caminhando juntos, lado a lado, em paz. E via Elara como uma ponte entre esses dois mundos, alguém capaz de unir o que parecia irreconciliável. Juntos começaram a imaginar algo ainda maior do que a simples coexistência. Um território neutro, um lugar onde apaches e colonos pudessem viver, trabalhar e aprender uns com os outros, livres do medo e do preconceito que assolavam a fronteira. Uma utopia no deserto, nascida da compaixão e da coragem. A ideia parecia gigantesca, quase impossível de realizar, mas a semente estava plantada. O desafio seria transformar esse sonho em realidade, enfrentando a resistência e a hostilidade de ambos os lados. Mas depois do que haviam passado, a esperança parecia mais forte do que nunca, um farol na escuridão que os guiava para um futuro incerto, mas cheio de possibilidades, um futuro que eles estavam determinados a construir, custe o que custar, passo a passo, dia após dia, enfrentando cada obstáculo que a vida na fronteira implacável lhes impusesse, sabendo que a cada desafio, superado, a cada pequeno passo dado em direção à paz, eles se aproximavam de tornar o impossível possível, de construir um legado que transcendesse as barreiras do ódio e da desconfiança, um legado de união e compreensão mútua, um farol de esperança, para todos aqueles que ansiavam por um mundo onde a cor da pele ou a origem não definissem o destino, mas sim a bondade e a coragem de um coração disposto a estender a mão ao outro, mesmo quando tudo ao redor gritava para que se afastasse, para que temesse, para que odiasse, mas eles escolheram o caminho mais difícil,
o caminho da paz, da compreensão, da união. E essa escolha, essa simples e poderosa escolha, seria a base de tudo o que viria a seguir, de todas as lutas e vitórias, de todas as lágrimas e sorrisos, de toda a construção de um novo mundo. Um mundo onde a cabana de Elara, antes um símbolo de solidão, se tornaria o coração pulsante de uma nova era, um símbolo de esperança e de um futuro compartilhado, um futuro que eles estavam determinados a alcançar. Não importa o quão árduo fosse o caminho, não importa quantos desafios tivessem que enfrentar, pois a visão de Kael e a coragem de Elara haviam acendido uma chama que não seria facilmente apagada, uma chama que iluminaria o caminho para um novo começo, para um novo amanhã na fronteira, um amanhã onde a paz não seria apenas um sonho distante, mas uma realidade palpável construída com as próprias mãos, com a força de vontade e com a crença inabalável de que a união é sempre mais forte que a divisão, que a compaixão é a maior arma contra o ódio, e que um simples ato de bondade pode, de fato, mudar o curso da história, transformando inimigos em aliados, estranhos em família, e um deserto de conflitos em um oásis de paz e prosperidade. Um lugar onde crianças de diferentes culturas brincariam juntas, sem conhecer as barreiras que seus pais haviam lutado tanto para derrubar. Um lugar onde a sabedoria ancestral se uniria ao conhecimento moderno, criando algo novo e poderoso, algo que resistiria ao teste do tempo, algo que seria lembrado por gerações como o lugar onde o impossível se tornou realidade, graças à coragem de uma mulher e à visão de um guerreiro, unidos por um destino que eles próprios forjaram, com cada passo, com cada escolha, com cada sacrifício, construindo tijolo por tijolo a fundação de um futuro melhor, um futuro que começava ali, naquela pequena cabana no meio do nada, um futuro que se estenderia por toda a fronteira, transformando o medo em esperança, o ódio em amor e a divisão em união para sempre. A poeira levantada pelos cavalos dos soldados assentou lentamente, mas a tensão dentro da cabana de Elara demorou a diminuir. O blefe havia funcionado, mas o perigo de ser descoberta pairava no ar, mais real do que nunca. Kael e os 3 guerreiros, agora livres de seus disfarces improvisados, olhavam para Elara com uma mistura de admiração e alívio. Eles sabiam que ela não apenas salvara suas vidas, mas também a esperança que representavam. Você tem a coragem de 10 guerreiros, Elara, disse Kael, sua voz ainda um pouco fraca, mas carregada de sinceridade. Nunca vi nada igual. Elara sentiu um calor no peito com as palavras dele. Um calor que nada tinha a ver com o fogo da lareira. Fiz o que era preciso, Kael. Não podia deixar que os levassem. Naquela noite, a conversa se estendeu pela madrugada. A fragilidade da situação em que se encontravam apenas reforçou a urgência de seu sonho. A visão de Kael de um território neutro, um lugar de encontro e aprendizado mútuo, deixou de ser uma ideia distante e se tornou um objetivo concreto. Precisamos encontrar um lugar, disse Kael, traçando linhas imaginárias no chão de terra, batida com um graveto. Um vale escondido, talvez, longe o suficiente para não chamar atenção imediata, mas acessível para ambos os lados. E precisamos de apoio, acrescentou Elara. Não podemos fazer isso sozinhos. Nem mesmo o clã de... Seu pai, por mais forte que seja, pode enfrentar a tudo e a todos. Precisamos convencer outros, tanto apaches quanto colonos, de que isso é possível, de que vale a pena lutar por isso. Os 3 jovens guerreiros, Nahuel, de olhar atento e silencioso, Chayton, mais impulsivo e questionador, e Tawa, o mais jovem, com uma curiosidade insaciável, ouviam atentamente. Eles eram a prova viva da possibilidade de união. Em poucas semanas, haviam aprendido o suficiente de inglês para entender conversas simples e se comunicar em necessidades básicas. Elara, por sua vez, com a ajuda de Kael, estava aprendendo a língua apache, descobrindo a beleza e a complexidade de uma cultura que lhe fora ensinada a temer. Os dias que se seguiram foram de planejamento intenso. Kael enviou um dos guerreiros de volta ao acampamento de seu pai com uma mensagem urgente, explicando a situação e apresentando a ideia do assentamento misto. A resposta de Águia Negra foi crucial. Se o chefe não apoiasse,
o sonho morreria antes mesmo de começar. Enquanto esperavam, Elara começou a pensar em quem entre os colonos poderia ser receptivo à ideia. Não seriam muitos. A maioria estava endurecida pela guerra, pelo medo e pelo preconceito. Mas ela conhecia algumas pessoas, comerciantes, fazendeiros, mais velhos, talvez até mesmo alguns que haviam sofrido perdas e estavam cansados da violência sem fim. Pessoas que, como ela, ansiavam por paz, mesmo que não soubessem como alcançá-la. A espera pela resposta de Águia Negra foi agonizante. Finalmente, após vários dias, o guerreiro retornou, trazendo consigo não apenas uma mensagem, mas a presença imponente do próprio chefe e de um pequeno grupo de anciãos. A reunião aconteceu na cabana de Elara, que parecia pequena demais para a importância do momento. Kael, recuperado o suficiente para se sentar ereto, apresentou a visão. Falou sobre a traição que sofrera, sobre a coragem de Elara, sobre a necessidade de encontrar um novo caminho. Águia Negra ouviu em silêncio, seus olhos fixos em Elara a maior parte do tempo. Quando Kael terminou, o chefe falou. Sua voz era grave e ponderada. Ele reconheceu a bravura de Elara e a sabedoria na proposta de Kael. A guerra havia custado muito ao seu povo, muitas perdas, muito sofrimento. A ideia de um lugar onde pudessem viver sem o constante medo de ataques, onde pudessem preservar sua cultura e, ao mesmo tempo, aprender com o outro lado, era tentadora. No entanto, havia desconfiança, anos de dor e ressentimento que não podiam ser simplesmente apagados. Muitos de seu clã e de outros clãs jamais aceitariam viver lado a lado com os rostos pálidos. É um caminho perigoso, meu filho, disse Águia Negra a Kael. Muitos não entenderão, muitos resistirão, de ambos os lados. Eu sei, pai, respondeu Kael, mas o caminho da guerra nos levou apenas à destruição. Precisamos tentar algo novo, e Elara... Ele olhou para ela com profunda gratidão. Ela mostrou que a paz é possível, que nem todos os brancos são nossos inimigos. Águia Negra encarou Elara novamente. Você é uma mulher de grande espírito, disse ele, em um inglês lento e cuidadoso. Sua coragem nos impressionou, mas o ódio é profundo. Será difícil. Elara assentiu. Eu sei, chefe, mas acredito que há pessoas em meu povo que também desejam a paz. Pessoas cansadas de perder entes queridos, cansadas de viver com medo. Se pudermos mostrar a eles que um futuro diferente é possível, talvez possamos convencê-los. Após uma longa deliberação entre Águia Negra e os anciãos, a decisão foi tomada. O clã apoiaria a iniciativa de Kael e Elara, mas com cautela. Eles forneceriam proteção, ajudariam a encontrar o local ideal para o assentamento, mas a construção da ponte entre os povos dependeria em grande parte de Elara e de Kael. Seria um experimento, um passo no escuro, cujas consequências eram incertas. Com o apoio do clã garantido, Kael, Elara e os 3 guerreiros partiram em busca do Vale Escondido. Guiados pelo conhecimento de Kael sobre a terra e pela intuição de Elara, exploraram a região por dias. Finalmente encontraram um vale fértil, protegido por colinas e de difícil acesso para quem não conhecia o caminho. Havia água em abundância e terra boa para plantar. Era perfeito. Enquanto Kael e os guerreiros começavam a preparar o terreno e a construir as primeiras estruturas rudimentares, Elara empreendeu a tarefa ainda mais difícil de recrutar colonos. Cavalgou até os assentamentos mais próximos, conversando com as pessoas que conhecia, apresentando a ideia com cuidado, medindo a reação de cada um. A maioria reagiu com ceticismo, alguns com hostilidade aberta. A ideia de viver lado a lado com os apaches era impensável para muitos. No entanto, Elara encontrou alguns ouvidos atentos. Uma família de fazendeiros cuja colheita fora destruída por um ataque, um velho carpinteiro que perdera um filho na guerra, uma mulher que sonhava com um lugar onde seus netos pudessem crescer sem o constante som de tiros. Eram poucos, mas eram o suficiente para começar. Pessoas cansadas da violência, dispostas a arriscar por um futuro diferente. O desafio logístico era imenso.
Mover pessoas e suprimentos para o vale escondido sem chamar atenção era perigoso. O ajudante do xerife, Miller, continuava a espalhar boatos sobre Elara, alimentando a desconfiança. O capitão do exército, embora tivesse sido enganado, ainda mantinha um olho nela. Qualquer passo em falso poderia expor o assentamento antes que ele tivesse a chance de se firmar. Apesar dos perigos, o trabalho progredia. Apaches e os poucos colonos que aderiram à iniciativa trabalhavam lado a lado, construindo casas, preparando a terra para o plantio. As mulheres Apache ensinavam as mulheres colonas sobre as plantas nativas e suas propriedades medicinais, enquanto Elara compartilhava seus conhecimentos de agricultura e higiene. As crianças, livres dos preconceitos, dos adultos brincavam juntas, aprendendo as primeiras palavras na língua uma da outra. Kael e Elara passavam longas horas juntos, planejando, construindo, sonhando. A admiração mútua do início transformara-se em algo mais profundo, um afeto silencioso que crescia a cada dia. Compartilhavam não apenas a visão, mas também as preocupações, os medos, as pequenas vitórias. A cabana de Elara, que havia sido o ponto de partida, tornou-se um símbolo da união, um lugar onde as duas culturas se encontravam e se misturavam. Os 3 jovens guerreiros que ficaram com Kyle tornaram-se seus braços direitos, aprendendo rapidamente as habilidades necessárias para a construção e a organização do assentamento. Tawa, o mais jovem, passava horas com Elara, aprendendo a ler e escrever, absorvendo tudo o que ela podia ensinar. Chayton, o impulsivo, encontrou um propósito na proteção do assentamento, organizando a vigilância e patrulhando os arredores. Nahuel, o silencioso, revelou-se um mestre na construção, suas mãos hábeis transformando madeira e pedra em lares. A notícia do assentamento começou a se espalhar, sussurrada de boca em boca. Para alguns, era uma aberração, uma traição. Para outros, uma fagulha de esperança. Mais apaches de outros clãs, ouvindo falar da iniciativa de Águia Negra e Kael, começaram a chegar curiosos, alguns dispostos a se juntar. E mais colonos, cansados da vida difícil e perigosa na fronteira, também buscavam o vale escondido, atraídos pela promessa de paz e oportunidade. O assentamento crescia, lentamente, organicamente. Era um lugar de contrastes. Cabanas de madeira, ao lado de tendas tradicionais, o som do inglês misturado com a língua Apache, métodos de cura ocidentais sendo aplicados ao lado de rituais ancestrais. Era um microcosmo do futuro que Kael e Elara imaginavam. Mas com o crescimento vieram novos desafios. A escassez de recursos era uma luta constante. A necessidade de manter o assentamento escondido limitava o comércio e o contato com o mundo exterior. E a ameaça externa nunca desapareceu completamente. Miller, o ajudante do xerife, continuava a investigar, determinado a expor o que considerava uma conspiração perigosa. O capitão do exército, embora sem provas concretas, mantinha a vigilância. Havia também a resistência interna, tanto entre os Apaches quanto entre os colonos, de indivíduos que não confiavam no outro lado, que temiam a perda de suas identidades ou a contaminação de suas culturas. Pequenos conflitos surgiam, mal entendidos que ameaçavam inflamar as tensões. Elara e Kael trabalhavam incansavelmente para mediar esses conflitos, para construir a confiança, para reforçar a visão de união. Organizaram conselhos mistos, onde representantes de ambos os grupos podiam discutir e resolver seus problemas. Promoveram trocas culturais, festas onde a música e a dança de ambos os povos eram celebradas. Era um trabalho árduo, que exigia paciência, diplomacia e uma fé inabalável em seu propósito. 1 ano se passou desde que Kael cambaleou para a vida de Elara. O que começou como um ato solitário de compaixão havia se transformado em um movimento, uma comunidade. Na varanda de uma nova casa construída com elementos arquitetônicos de ambas as tradições, paredes de madeira robusta com detalhes decorativos apaches, Elara observava o sol nascer sobre o vale. Ao seu lado, Kael, agora seu esposo, apontava para a linha do horizonte. "Olhe, Elara", disse ele, um sorriso no rosto. Cavaleiros se aproximavam.
Não eram soldados. Eram guerreiros apaches e entre eles alguns colonos que Elara reconheceu. Vinham com boas novas, mas clãs, ouvindo falar do sucesso do assentamento, queriam se unir ao acordo de paz. Mais famílias de colonos, cansadas da vida na fronteira, buscavam refúgio e oportunidade no vale. O sonho estava se tornando realidade, passo a passo, superando obstáculos que pareciam intransponíveis. A cabana isolada de Elara, antes um símbolo de sua solidão, havia se tornado o coração palpitante de um novo futuro, um farol de esperança em uma terra marcada pela divisão. Mas o caminho à frente ainda era longo e cheio de perigos. A paz era frágil, e havia forças poderosas que não queriam que ela prevalecesse. A verdadeira prova de sua aliança e do futuro do assentamento ainda estava por vir, em um confronto que não seria travado com armas, mas com a força da convicção e a resiliência do espírito humano, em uma batalha silenciosa contra o preconceito e o medo. Uma batalha que definiria se o sonho de Kyle e Elara sobreviveria, se a ponte entre os mundos que eles construíram seria forte o suficiente para suportar as tempestades que certamente viriam, se a esperança que eles acenderam continuaria a brilhar, iluminando o caminho para um futuro onde a paz não fosse apenas um desejo, mas uma realidade, um legado que seria construído com cada ato de bondade, com cada gesto de compreensão, com cada passo dado juntos lado a lado, em um vale escondido que se tornara o lar de um novo começo, o lar de um futuro compartilhado, um futuro que eles estavam determinados a proteger, a nutrir, a fazer crescer, não importa o custo, não importa o sacrifício, pois a visão de um mundo melhor era a força que os impulsionava, a força que os unia, a força que os faria perseverar, enfrentando cada desafio com a mesma coragem que Elara mostrou ao estender a mão a um guerreiro ferido, com a mesma fé que Kyle teve ao sonhar com uma ponte entre os mundos. Uma fé que agora era compartilhada por todos aqueles que encontraram refúgio e esperança naquele vale, naquele lugar onde a paz não era apenas um sonho, mas uma promessa que eles lutariam para cumprir, juntos, como um só povo, unidos pela esperança de um futuro melhor, um futuro que começava ali, naquele pedaço de terra abençoado, naquele oásis de paz em meio ao deserto de conflitos, um lugar que se tornaria o berço de uma nova era, a era da união, a era da compreensão, a era da paz. Um legado que seria escrito com as mãos de todos aqueles que ousaram acreditar que o impossível era apenas um ponto de partida, que a esperança era a maior arma, e que o amor, em suas muitas formas, era a força mais poderosa do universo, capaz de mover montanhas, de curar feridas, de construir pontes onde antes havia apenas abismos, de transformar inimigos em família e um deserto de ódio em um jardim de paz e prosperidade para as gerações futuras, para que nunca mais tivessem que conhecer a dor da guerra, o peso do preconceito, a escuridão da desconfiança, mas sim a luz da união, a força da compreensão, a beleza da paz, um futuro que eles estavam construindo dia após dia, com cada ato de bondade, com cada gesto de amor, com cada passo dado juntos, em direção a um horizonte onde o sol nascia. Para todos, sem distinção, sem barreiras, apenas a promessa de um novo dia, de um novo começo, para todos aqueles que ousaram sonhar com um mundo melhor e que tiveram a coragem de lutar por ele, juntos. O vale escondido florescia. O que começou como um refúgio para um guerreiro ferido e uma mulher solitária, havia se transformado em uma comunidade vibrante, um mosaico improvável de culturas e esperanças. As primeiras colheitas, plantadas com o conhecimento combinado de apaches e colonos, foram abundantes, um sinal auspicioso que reforçou a fé na iniciativa. Novas moradias surgiam, algumas no estilo apache, outras lembrando as construções dos colonos, mas muitas incorporando elementos de ambas as tradições, simbolizando a união que estava sendo construída. Apesar do progresso visível, a vida no assentamento estava longe de ser fácil. As diferenças culturais antes fascinantes, por vezes se tornavam fontes de atrito. Pequenos mal-entendidos sobre costumes,
sobre a divisão do trabalho, sobre a criação das crianças, podiam rapidamente escalar se não fossem mediados com sabedoria. A desconfiança enraizada por anos de conflito não desaparecia da noite para o dia. Alguns dos recém-chegados, tanto apaches quanto colonos, traziam consigo o peso de perdas passadas, o que tornava mais difícil aceitar e confiar no outro lado. Elara e Kyle passavam a maior parte de seus dias trabalhando para manter a harmonia. Eram os líderes, os mediadores, os visionários que precisavam constantemente reafirmar o propósito do assentamento. Suas noites eram preenchidas com discussões sobre os desafios do dia, planos para o futuro e o conforto mútuo encontrado na companhia um do outro. A relação entre eles, que começou com gratidão e respeito, havia se aprofundado em um amor silencioso e profundo, uma força tranquila que os sustentava em meio às dificuldades. Eles se casaram em uma cerimônia simples, combinando rituais apaches e costumes dos colonos. Um ato que selou não apenas sua união, mas também a aliança entre seus povos. Os 3 jovens guerreiros que permaneceram com Kyle, Nahuel, Chayton e Tawá tornaram-se pilares da comunidade. Nahuel, com sua calma e habilidade, liderava os esforços de construção, ensinando técnicas tradicionais apache de construção com terra e pedra aos colonos, enquanto aprendia com eles o uso de ferramentas e métodos de carpintaria. Chayton, o mais protetor, organizava a segurança do vale, patrulhando os arredores com um grupo misto de guerreiros e colonos, ensinando-os a rastrear e a se mover silenciosamente pela terra. Tawa, o mais jovem, era o elo mais visível entre as crianças. Com sua curiosidade natural, ele absorvia o inglês de Elara e dos colonos e ensinava a língua apache às crianças brancas. Sua risada, misturada com as de seus novos amigos, era um som constante no assentamento, um lembrete do futuro pelo qual estavam lutando. A notícia do assentamento, apesar dos esforços para mantê-lo discreto, continuava a se espalhar. Para o mundo exterior, era uma anomalia, algo que desafiava a ordem estabelecida da fronteira, e isso atraiu a atenção indesejada. O ajudante do xerife Miller nunca desistira de sua suspeita sobre Elara. Ele a via como uma traidora, uma mulher que havia se misturado com o inimigo. Continuou a investigar, a fazer perguntas nos assentamentos próximos, a espalhar boatos maliciosos. Sua persistência, alimentada por preconceito e inveja, começou a gerar pressão sobre as autoridades locais. O capitão, embora tivesse sido enganado na primeira vez, não estava convencido da inocência de Elara. A história dos trabalhadores mexicanos feridos parecia cada vez mais implausível para ele. Ele enviou batedores para a região, ordenando que observassem a cabana de Elara e os arredores. Embora não tivessem encontrado o assentamento escondido no vale, a presença militar na área aumentou, tornando as viagens de e para o assentamento mais arriscadas. A ameaça externa se manifestou de forma mais direta quando um grupo de fazendeiros hostis, incitados pelos boatos de Miller e temendo que o assentamento misto fosse uma base para ataques, tentou invadir o vale. Chayton e sua patrulha mista os interceptaram antes que chegassem perto do coração do assentamento. Não houve violência, pois os apaches e colonos armados do vale, embora em menor número, mostraram uma frente unida e determinada. A simples demonstração de que apaches e colonos estavam dispostos a lutar juntos para defender seu lar foi um choque para os invasores que recuaram, surpresos e confusos. O incidente, no entanto, serviu como um alerta. A existência do assentamento era conhecida e havia quem quisesse destruí-lo. A pressão externa exacerbou as tensões internas. Alguns apaches questionaram se a aliança com os brancos valia o risco de atrair a hostilidade do exército e de outros colonos. Alguns colonos expressaram medo de que os apaches no assentamento fossem, na verdade, espiões, ou que sua presença atraísse a ira de clãs apaches menos amigáveis. Os líderes Kyle e Elara precisavam constantemente reafirmar a confiança mútua e a visão compartilhada. Um dos maiores desafios era a comunicação com outros clãs apaches e com assentamentos de colonos mais distantes.
Enviar mensageiros era arriscado. Kyle e Elara precisavam de uma forma de expandir a aliança, de mostrar a outros que a paz era possível, mas estavam isolados no vale. Foi Tawa, o jovem e curioso, quem, sem querer, abriu um novo caminho. Ele havia se tornado particularmente apegado a Elara e passava horas aprendendo com ela. Um dia, enquanto Elara lhe ensinava a ler um mapa, Tawa teve uma ideia. Ele se lembrou dos sinais de fumaça que seu povo usava para comunicação a longas distâncias e das bandeiras de sinalização que Elara lhe mostrou em um livro sobre navegação. "Podemos falar com fumaça e bandeiras", exclamou Tawa, sua voz cheia de entusiasmo. "Sinais para longe. Podemos criar nossos próprios sinais." A ideia, inicialmente simples, revelou-se genial. Kael, Elara e os anciãos do clã Apache no assentamento, juntamente com os líderes colonos, começaram a desenvolver um sistema de comunicação visual que combinava elementos dos sinais de fumaça Apache e dos códigos de bandeiras ocidentais. Era um código secreto, conhecido apenas por aqueles dentro do assentamento e pelos poucos aliados externos em quem confiavam. Esse sistema permitiu que Kael se comunicasse com seu pai, Águia Negra, e com outros clãs dispostos a ouvir, compartilhando informações e coordenando esforços sem precisar enviar mensageiros em viagens perigosas. Também permitiu que Elara entrasse em contato com os poucos colonos de confiança fora do vale, construindo uma rede de apoio discreta. O sistema de comunicação foi um divisor de águas. Permitiu que o assentamento se tornasse um centro de uma rede crescente de paz. Kael e Elara enviaram embaixadores, duplas de um Apache e um colono do assentamento, para visitar outros clãs e assentamentos, levando consigo a mensagem de esperança e a prova viva de que a coexistência era possível. Essas missões eram perigosas e nem sempre bem-sucedidas, mas lentamente a ideia de um futuro diferente começou a ganhar terreno. Enquanto isso, Miller e o capitão intensificavam seus esforços. Frustrados por não encontrarem provas concretas do que suspeitavam, eles começaram a usar táticas mais agressivas. Miller usou sua influência para dificultar a vida de qualquer colono que mostrasse simpatia pelos Apaches, espalhando mentiras e incitando a hostilidade. O capitão, por sua vez, aumentou as patrulhas, cercando a área com uma presença militar opressora, na esperança de forçar Elara ou Kyle a cometerem um erro. Eles não sabiam a localização exata do assentamento, mas sabiam que Elara era a chave. A pressão atingiu um ponto crítico quando Miller, em um ato de desespero e maldade, conseguiu que um grupo de comerciantes locais se recusasse a vender suprimentos para Elara, effectively tentando isolá-la economicamente. Ao mesmo tempo, o capitão ordenou uma busca em grande escala na área, concentrando-se nos arredores da cabana de Elara, convencido de que o assentamento não poderia estar muito longe. A situação no vale tornou-se precária. Os suprimentos estavam diminuindo. A ameaça de descoberta era iminente. A unidade conquistada com tanto esforço começou a vacilar sob o peso da pressão. Alguns colonos no assentamento, temendo o confronto com o exército, consideraram partir. Alguns Apaches questionaram se não seria melhor retornar à vida nômade e evitar o conflito direto. Kyle e Elara sabiam que precisavam fazer algo drástico. Esconder-se não era mais uma opção viável a longo prazo. Precisavam confrontar a ameaça, mas não com violência. Precisavam encontrar uma forma de expor a verdade sobre o assentamento, de mostrar ao mundo que a paz era possível e que aqueles que a buscavam não eram criminosos, mas pessoas de bem. A decisão foi tomada em um conselho de líderes misto, sob o olhar atento de Águia Negra, que havia vindo para o vale para oferecer seu apoio em tempos tão difíceis. Eles não fugiriam. Eles se revelariam. Mas fariam isso em seus próprios termos, em um local e momento escolhidos por eles, de uma forma que maximizasse suas chances de serem ouvidos e compreendidos, em vez de simplesmente serem esmagados. O plano era audacioso, beirando a imprudência. Envolveria um risco calculado. Uma aposta em que a verdade e a demonstração de coexistência pacífica seriam mais poderosas do que o preconceito e a hostilidade. O sucesso dependeria não apenas de sua coragem, mas também da capacidade de
alcançar os corações e mentes de pessoas que haviam sido ensinadas a odiar. Enquanto os preparativos para a revelação eram feitos, a tensão no vale era quase insuportável. Cada membro da comunidade sabia o que estava em jogo. O futuro de seu lar, o futuro da paz na fronteira, tudo dependia do que aconteceria a seguir. Elara e Kael, ombro a ombro, sentiam o peso da responsabilidade, mas também uma determinação inabalável. Eles haviam construído algo precioso naquele vale, algo que valia a pena lutar por ele, mesmo que isso significasse enfrentar o mundo exterior de frente. A hora da verdade se aproximava e, com ela, a possibilidade de um novo começo ou o fim de um sonho. O vale, antes escondido, estava prestes a se revelar, e o impacto dessa revelação ecoaria por toda a fronteira, desafiando as noções preconcebidas e forçando a todos a confrontar a possibilidade de que apaches e colonos poderiam, de fato, viver juntos em paz, um conceito revolucionário que ameaçava desestabilizar o status quo e redefinir o futuro daquela terra selvagem e indomável, um futuro que agora pendia na balança, aguardando o desfecho do confronto iminente. Um confronto que não seria travado com armas, mas com a força da convicção, a resiliência da esperança e a prova viva de que a união era a maior força de todas, capaz de superar o ódio, o medo e o preconceito, e construir um futuro onde todos pudessem viver em harmonia, lado a lado, em paz. A decisão de se revelar pairava sobre o vale como uma tempestade iminente. Não era uma decisão tomada levianamente. Cada membro da comunidade apache e colono sabia o risco que corriam. Expor sua existência significava convidar o julgamento do mundo exterior, um mundo que, em grande parte, desejava a separação e o conflito, não a união. Mas esconder-se para sempre era impossível, e a pressão externa estava se tornando insustentável. A escassez de suprimentos, o cerco militar cada vez mais apertado e a incitação constante de figuras como Miller tornavam a ação inevitável. Plano concebido em longas noites de discussão entre Elara, Kael Águia Negra e os líderes do assentamento, era audacioso. Eles não esperariam ser descobertos e atacados. Eles escolheriam o momento e o local para se apresentar. O local escolhido foi um platô elevado na entrada do vale, visível de longe, mas ainda assim defensável. O momento seria ao amanhecer, quando a luz suave do deserto pudesse iluminar a cena que eles queriam apresentar ao mundo. Mensagens foram enviadas usando o novo código de sinais e através de mensageiros de confiança que se arriscaram a sair do vale. Uma mensagem direta foi enviada ao capitão e ao xerife local, onde Miller trabalhava, convidando-os a testemunhar a verdade sobre o vale escondido. Era um convite que eles sabiam que não seria ignorado. Miller, sedento por provar suas acusações, e o capitão, determinado a encontrar o que ele suspeitava ser uma base inimiga, certamente viriam. Na noite anterior ao grande dia, a tensão no assentamento era palpável. Famílias se reuniram, compartilhando medos e esperanças. Anciãos contaram histórias de resistência e resiliência. Kael e Elara caminharam pelo assentamento, conversando com todos, reafirmando sua fé em sua visão e na força de sua união. Eles não prometiam que seria fácil, mas prometiam que enfrentariam o que viesse juntos. Ao amanhecer, a comunidade se reuniu no platô. Não estavam armados para a guerra, mas para a paz. Homens, mulheres e crianças de ambas as culturas estavam presentes. As mulheres Apache vestiam seus trajes tradicionais, coloridos e adornados. Os colonos usavam suas melhores roupas de domingo. As crianças, alheias à gravidade total da situação, brincavam perto, um testemunho vivo da inocência e da esperança. Ao lado de Elara e Kael estavam Águia Negra e outros anciãos, bem como os líderes, colonos do assentamento. Nahuel, Shaiton e Tawa estavam presentes, seus rostos jovens refletindo a seriedade do momento. Shaiton liderava o grupo de vigilância, posicionado estrategicamente, pronto para defender, mas esperando que não fosse necessário. O sol começou a subir, dourando o deserto. Então, eles apareceram.
uma coluna de cavalaria, liderada pelo capitão, com o ajudante do xerife Miller ao seu lado. Havia também alguns civis curiosos dos assentamentos próximos, atraídos pelos rumores e pelo convite incomum. Eles se aproximaram cautelosamente, parando a uma distância segura, suas armas visíveis. O capitão e Miller desmontaram e caminharam à frente, seus rostos exibindo uma mistura de cautela e hostilidade. O capitão parecia intrigado e desconfiado. Miller, por outro lado, tinha um sorriso malicioso no rosto, convencido de que finalmente exporia a conspiração. Elara e Kyle avançaram para encontrá-los, parando no meio do platô. Elara estava vestida com simplicidade, mas sua postura era firme. Kyle, ao seu lado, irradiava uma calma digna. "Capitão, Senhor Miller", começou Elara, sua voz clara e audível no silêncio da manhã. "Obrigada por virem. Convidamos vocês aqui para verem a verdade com seus próprios olhos. Esta é a comunidade do Vale Escondido." Miller não esperou. "Comunidade? Isso é um ninho de cobras, capitão. Uma mistura perigosa de selvagens e traidores. Eles estão escondendo guerreiros, planejando ataques." Ele gesticulou freneticamente para o grupo no platô. Kyle deu um passo à frente. "Ninguém aqui planeja ataques", disse ele, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Ele falou em inglês para que todos pudessem entender. "Somos apaches e colonos, pessoas que estão cansadas da guerra, cansadas de perder nossas famílias. Construímos este lugar para vivermos em paz." O capitão varreu o olhar pela multidão no platô. Ele viu rostos de apaches e rostos de brancos lado a lado. Viu crianças brincando. Viu homens e mulheres de diferentes culturas conversando. A cena não se encaixava na narrativa de uma base inimiga. "Onde estão as armas, então?" zombou Miller. "Onde estão os guerreiros prontos para a batalha?" Elara apontou para o grupo atrás deles. "Nossas armas são nossas mãos que constroem, nossas mentes que aprendem, nossos corações que buscam a paz. Nossos guerreiros são todos aqui, prontos para defender nosso lar, sim, mas não para atacar outros." Nesse momento, um dos anciãos apaches, um homem chamado Chisholm, que havia perdido toda a sua família em um ataque de colonos anos atrás, deu um passo à frente. Sua presença impunha respeito. Ele falou em sua língua nativa e Kyle traduziu, palavra por palavra. "Eu conheci a dor do ódio", disse Chisholm, sua voz rouca pela emoção. "Eu vi meu povo sofrer. Eu odiei os brancos com cada fibra do meu ser. Mas então eu vi esta mulher", ele apontou para Elara, "cuidar de nosso chefe, arriscar sua vida por ele. Eu vi meu chefe, Kyle, escolher o caminho da paz em vez da vingança. Eu vi crianças de ambos os povos brincarem juntas, sem conhecer o ódio que envenenou nossos corações. Este lugar curou minhas feridas. Não somos inimigos aqui. Somos vizinhos, somos amigos." Um colono idoso chamado Thomas, um carpinteiro que se juntara ao assentamento após perder seu filho, também falou. "Eu vim para esta terra buscando uma vida melhor, mas encontrei apenas violência. Perdi meu filho para essa guerra sem sentido. Eu culpei os apaches por muito tempo. Mas aqui eu vi que eles também sofrem. Eu vi a bondade deles. Trabalhamos juntos, aprendemos uns com os outros. Construímos este lugar com nossas próprias mãos. É nosso lar. E não vamos permitir que seja destruído." A cada testemunho, a convicção no rosto do capitão parecia aumentar, enquanto o sorriso de Miller murchava, substituído por frustração e raiva. Ele tentou interromper, gritando que eram mentiras, que era tudo uma farsa, mas sua voz parecia fraca diante da quietude e da sinceridade dos que falavam. Então Tawa, o jovem guerreiro que aprendia com Elara, se aproximou. Ele não falou, mas segurou nas mãos de duas crianças, uma apache e uma colona, que sorriam para a multidão. Era uma imagem simples, mas poderosa, que falava mais alto do que qualquer palavra. O capitão observou a cena por um longo momento. Ele era um homem de guerra, treinado para ver inimigos em cada sombra. Mas o que ele via ali não se encaixava em sua experiência. Viu uma comunidade, uma mistura improvável, sim, mas com uma coesão e um propósito claros. Viu a genuína emoção nos rostos dos que falaram. Viu a esperança nos olhos das crianças.
Miller, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou um último movimento desesperado. Capitão, isso é uma armadilha. Eles estão nos distraindo. Ordene o ataque. O capitão virou-se lentamente para Miller, seus olhos frios. Ataque? Ataque o quê, Miller? Uma comunidade de fazendeiros e pessoas que buscam a paz? Ele olhou de volta para o platô. Não vejo inimigos aqui, vejo pessoas. Nesse momento crucial, o destino interveio de uma forma inesperada. Um pequeno grupo de cavaleiros se aproximou rapidamente. Não eram soldados nem apaches do assentamento. À frente, cavalgava um homem de terno, acompanhado por um oficial do exército de alta patente. Era um representante do governo dos Estados Unidos, enviado para investigar os crescentes rumores sobre uma comunidade mista na fronteira. A rede de comunicação de Elara havia funcionado, e seus poucos aliados externos haviam conseguido chamar a atenção de Washington. O representante do governo, um homem chamado Sr. Thompson, desmontou e observou a cena. O assentamento. No platô, os soldados, os apaches e colonos reunidos. Elara e Kyle se aproximaram para cumprimentá-lo, explicando a situação e a natureza de sua comunidade. Sr. Thompson ouviu atentamente, observando tudo. Ele conversou com Águia Negra, com os líderes colonos, com alguns membros da comunidade. Ele viu as casas mistas, os campos cultivados, as crianças brincando juntas. Ele viu a prova viva de que a coexistência era possível. Miller tentou intervir novamente, mas foi sumariamente ignorado por Thompson e pelo oficial de alta patente. Sua credibilidade estava arruinada. O capitão, percebendo a mudança na dinâmica, de poder e visivelmente aliviado por não ter que ordenar um ataque contra uma comunidade pacífica, manteve seus homens sob controle. Após horas de conversa e observação, Sr. Thompson se dirigiu a todos. O que vi aqui hoje é extraordinário, disse ele. Em uma terra marcada por conflitos e sofrimento, vocês construíram um farol de esperança. O governo dos Estados Unidos está ciente dos desafios e das tensões nesta fronteira. Não posso prometer que tudo será fácil a partir de agora. Haverá resistência. Haverá aqueles que não entenderão ou não aceitarão o que vocês fizeram. Mas o que vocês demonstraram aqui é que a paz não é apenas um sonho, é uma realidade possível. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Elara e Kyle. Este assentamento, continuou ele, será reconhecido, não como uma ameaça, mas como um experimento vital. O governo oferecerá alguma proteção e assistência na medida do possível. E aqueles que tentaram prejudicá-los, ele olhou para Miller, que empalideceu, enfrentarão as consequências de suas ações. Miller foi detido no local pelo oficial de alta patente, sob a acusação de incitação e falsidade. O capitão, com uma expressão de respeito recém-descoberto, deu uma saudação a Elara e Kyle antes de ordenar que seus homens se retirassem. O Vale Escondido não era mais escondido. Sua existência era conhecida e, para surpresa de muitos, havia sido aceita, pelo menos por enquanto, pelas autoridades. A ameaça imediata havia sido neutralizada, não com violência, mas com a força da verdade e da demonstração de uma paz construída com esforço. Os anos que se seguiram não foram isentos de desafios. A resistência de fora continuou, mas agora o assentamento tinha um reconhecimento oficial que oferecia alguma proteção. Mas apaches e colonos, ouvindo falar do Vale da Paz, vieram se juntar à comunidade, atraídos pela promessa de um futuro diferente. O assentamento cresceu, tornando-se um centro de comércio e intercâmbio cultural. Elara e Kyle continuaram a liderar, guiando a comunidade através das dificuldades, mediando conflitos, celebrando as vitórias. Sua união se tornou o símbolo da aliança entre seus povos. Os filhos que tiveram cresceram bilíngues e biculturais, a primeira geração de um novo futuro. Nahuel se tornou um líder na construção de moradias e infraestrutura, integrando técnicas tradicionais e modernas. Chayton liderou a força de segurança do assentamento, garantindo sua proteção. Tawa, com sua sede de conhecimento, tornou-se o principal educador, ensinando a ler e escrever, história e ciências.
tanto na língua Apache quanto no inglês, garantindo que as futuras gerações honrassem suas heranças enquanto construíam um futuro compartilhado. O Vale Escondido, agora conhecido abertamente, tornou-se um exemplo. Outros assentamentos mistos começaram a surgir na fronteira, inspirados pela coragem e pela visão de Elara e Kael. A paz não se espalhou instantaneamente, e os conflitos na fronteira não cessaram completamente, mas a semente havia sido plantada. A ideia de que apaches e colonos poderiam viver juntos, não como inimigos, mas como vizinhos, amigos, até mesmo família, deixou de ser um sonho impossível e se tornou uma realidade tangível, um farol de esperança em uma terra que tanto precisava dela. A cabana de Elara, o ponto de partida de tudo, foi preservada não como um lar, mas como um museu, um memorial ao início humilde de uma grande jornada. Visitantes vinham de longe para ouvir a história da mulher que acolheu um guerreiro ferido e juntos ousaram sonhar com um novo futuro. Elara e Kael viveram vidas longas e plenas, testemunhando o crescimento de sua comunidade e a lenta, mas inexorável mudança na fronteira. Eles provaram que a compaixão pode superar o ódio, que a união é mais forte que a divisão e que um simples ato de bondade pode, de fato, mudar o curso da história. O legado deles não foi construído com armas ou conquistas, mas com pontes, pontes entre culturas, pontes entre corações, pontes que levaram a um futuro onde o sol da manhã nascia sobre um vale de paz, um futuro que eles, juntos, haviam tornado possível. E assim, a narrativa de um novo futuro, nascida na solidão de uma cabana no deserto, encontrou sua conclusão, não com um fim, mas com um começo para uma nova era na fronteira, uma era de esperança, compreensão e paz duradoura, um testemunho do poder transformador do amor e da coragem humana. Fim da história. E assim a narrativa de um novo futuro, nascida na solidão de uma cabana no deserto, encontrou sua conclusão, não com um fim, mas com um começo. Visitantes vinham de longe para ouvir a história da mulher que acolheu um guerreiro ferido. E juntos ousaram sonhar com um novo futuro. E a nós, que hoje ouvimos ecoar essa história de coragem e união através do tempo, resta o convite a refletir. Que pontes estamos construindo em nosso próprio tempo? Que muros estamos derrubando? Se a jornada de Elara e Kael tocou seu coração e reacendeu a esperança em você, mostre seu apoio a essa mensagem. Inscreva-se em nosso canal para não perder outras histórias que iluminam o poder da compaixão e da perseverança. Deixe seu gostei, para que mais pessoas possam encontrar este farol de paz. E compartilhe nos comentários quais lições desta saga ressoam mais forte em você. Juntos, podemos manter viva a chama do Vale Escondido, lembrando que mesmo nas fronteiras mais difíceis, o amor e a compreensão podem sim florescer. Não perca nossas próximas narrativas de transformação e esperança.